O Bem-Estar de hoje vai falar sobre suplementos. Você sabe o que são esses suplementos? Já ouviu falar? Já tomou? Conhece alguém que toma? Os suplementos servem para ganhar força, aumentar a massa muscular e até mesmo para perder peso. Mas olha, cuidado, hein? Existem muitas dúvidas e também, principalmente, muitos perigos que é preciso prestar atenção com relação aos suplementos. Quem vai explicar tudo para a gente sobre esse assunto hoje é a nutricionista Cristiane Perrone. Bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mariana, bom dia. E também o médico do esporte, Dr. Gustavo Maglioca. Bem-vindo, Dr. Gustavo. Bom dia, Mariana, bom dia, Fernando. Bom dia, tudo bem? Bom dia. O que os suplementos têm, doutor Gustavo, que os alimentos não têm? Por que tanta gente começou a tomar suplementos de uns tempos para cá? Na verdade, assim, a gente tem que saber separar, né? Porque as pessoas tomam e porque elas deveriam tomar. Então, a tua primeira pergunta, sim, eu acho muito válida. Os suplementos existem para, como o próprio nome diz, para complementar algumas nutrientes, substâncias que eles não conseguem adquirir na alimentação básica do seu dia a dia e que durante a prática de atividade física ele necessita. Agora, o porquê as pessoas tomam? Basicamente para procurar resultados físicos com a ingesta de suplementos alimentares. E nem sempre obtém o resultado desejado, Pelo contrário, né? A maioria das vezes ela não obtém o resultado porque ela não entende o porquê do suplemento. Bom, então, para entender o porquê do suplemento, existe uma pergunta importantíssima que a gente vai falar sobre ela ao longo de todo o programa. Qual é, Cristiane, então, o jeito certo de tomar o suplemento? Bom, Fernando, vai depender muito do objetivo, né, de cada indivíduo, da alimentação dele. Acho que primeiro a gente saber como é que esse indivíduo se alimenta, né, qual é a condição de saúde que ele tem, qual é a prática esportiva, em que fase do treinamento ele está. Então, não é para todo mundo, depende muito da atividade e de como ele está se alimentando. Ele vem realmente, como o doutor Gustavo falou, para complementar. Ele não começa pelo suplemento e acaba no corpo. Bom, então, a gente vai conhecer agora dois rapazes, o Rafael e o Wilson, que estavam insatisfeitos com o corpo que eles tinham. Não quero assim, vou tomar o suplemento. Não consultaram as pessoas certas, aliás, não consultaram ninguém e o resultado foi pior do que já estava. Estava ruim, ficou pior ainda. O Felipe Ciani conta essa história pra gente. Queijo branco, mamão papaya, pãozinho integral. Hoje em dia, o café da manhã do Wilson é de dar orgulho e nutricionista. Mas para começar a dar valor pro pote de iogurte desnatado, ele teve que conhecer por conta própria esses outros potões aí. Uma experiência um tanto quanto traumática, viu? Pensa num cara magrelo, era o tal do Wilson. Como é que era o seu corpo antigamente? Como se diz, um graveto. O pessoal chama. Era muito magrinho. Você não gostava? Não. Pra tentar transformar o graveto em tronco firme, ele começou a malhar na academia. Malhava, mas... Você começa a malhar, começa a namorar o espelho e não vê resultado, você vai à busca de resultados, né? Foi aí que o senhor Impaciência decidiu ouvir os vários colegas marombeiros que colecionavam fórmulas quase mágicas pra conseguir aquele corpaço. Cria um corpo rápido, né? Aí o pessoal falava, toma um whey, toma um BCA, que ele vai te ajudar ali, vai ajudar a crescer músculo. Aí você ia lá, automaticamente, no mesmo dia, passava e comprava ou buscava pela internet. Sem nenhuma orientação. Sem nenhuma orientação. E o pior é que nem todo dia ele ia pra academia, mas nunca deixava de tomar os comprimidos e os pozinhos. Resultado, o moleque franzino virou um rapaz um tanto quanto... como é que eu posso dizer assim de um jeito bacana? Cheinho. Só que antes de engordar, ele já tinha passado a receita milagrosa pro Rafael, que tinha a mesma rotina desregrada. Te dou um doce se você adivinhar o que aconteceu com ele. Quer dizer, parou de fazer academia, mas continuou tomando suplemento. Continuei tomando, achei que, né? Já resolveu o problema. Não, resolveu. Aí apareceu isso aqui, de repente. Resolveu. E aí você se arrependeu, lógico, né? Não, obviamente. Apesar de 75 quilos, hoje eu tô com 100, 103. E você acha que muito disso foi por causa... Não, com certeza. Dos suplementos? Muito, 70%. Quando você chegou a pesar 100 quilos, com 1,72 m, você certamente se sentiu muito mal. Muito. Quando você chega a 100 quilos, você já não consegue fazer muita coisa. Você já não joga bola, você anda daqui no mercado, você já tá cansado, você já começa a trocar o seu guarda-roupa. Até para amarrar o sapato você já sente uma grande diferença com 100 quilos. Para quem era magro, né? E o resultado não era esse que você queria, né? Não era esse. Queria o resultado do corpo perfeito.
Depois de ter aprendido a lição na marra, o Wilson fez o que ele deveria ter feito lá atrás. Procurou profissionais de saúde, foi até uma nutricionista e voltou para a academia, só que aí com um comprometimento total para ver se ele consegue o resultado tão esperado, só que dessa vez sem se aventurar, né? Tem que apanhar para aprender, né? Então, todo mundo fala, tem que errar, né, para aprender. Então, eu fui uma dessas pessoas que tive que errar para poder aprender o certo. Hoje você quer saúde. Saúde. Difícil aprender assim, hein, Cris? A gente tá aqui para você não errar, para você aprender antes de errar. Vamos entender por que o Wilson e o Rafael engordaram. Olha só, a gente tem aqui uma dose básica de suplemento, certo? Que normalmente a gente chama isso de scoop, né? Scoop. Essa conchinha, essa colher maior, É uma né? colher medidora que vem dentro, né, do suplemento. Essa dose tem alguns tamanhos diferentes. Aqui a gente tem uma dose que é uma dose padrão, que é uma dose de 30 gramas do produto, né? Nesse momento é o Whey Protein, 30 gramas do produto. E isso equivale em calorias a um bombom? Essa é a questão. 30 gramas do Whey Protein, ele vai equivaler a um bombom. Então depende, aqui a gente está falando de valor calórico, a gente ainda não entrou na questão da qualidade. Agora, o excesso de calorias, independente do que você consome, ele vai se transformar em gordura. E se você não treinar, você vai acumulando. Você Foi o vai que aconteceu acumulando. com eles. Se você não gastar, é um equilíbrio, né? Do que você ingere e o que você gasta e da atividade física também que você está fazendo, né? Para que você está fazendo esse treinamento? Então, o suplemento aqui ele tem que entrar em combinação com a ingestão alimentar e com o teu gasto, né? Não simplesmente você trocar por um alimento ou por uma refeição. Vamos falar mais sobre isso. Tem pergunta do nosso auditório virtual. Primeira participação do dia do Daniel. Malho há 5 anos. Já tomei suplementos, mas continuo magro. Por quê? Bom, então a gente vai fazer uma demonstração aqui no Bem-Estar. Tá aqui o Daniel magro. Aí ele diz que fez exercício físico. E o que aconteceu com ele foi que ele continuou magro, certo? O que pode ter acontecido com o Daniel aqui, doutor Gustavo, para ele continuar magro? Eu acho que o primeiro fator que ele tem que olhar é o treino que ele está fazendo, né? Assim, eu acho que é o começo de tudo. É pensar em que tipo de treino e que tipo de treino faz bem para o corpo dele. Né? Então, às vezes, ele é um treino que ele quer ganhar massa muscular e não está fazendo isso com aquele tipo de sobrecarga, aquele treinamento. Então, é o primeiro fator. E outros fatores também devem ser avaliados, que é fatores de hábito. Como é que está o sono, como é que é a alimentação, como é que é a rotina dele de trabalho, como é que é a ingesta calórica ao longo de todo o dia. Então, assim, são multifatores que interferem diretamente nessa tua equação. E a equação aqui, ele colocou mais suplemento. Mesmo assim, não adiantou. Passa um suplemento para mim ali, Cris, por favor. Ele continua magro. Perfeito, né, Mari? O suplemento, ele é suplementar. Não adianta nada se ele não tiver hábitos ao longo do todo o dia que sejam satisfatórios e um treino para ele, e o suplemento não vai fazer esse papel de fazer ele ficar forte ou não. Né? O suplemento entra como um dos fatores deste processo. Daqui a pouco, Daniel, a gente vai continuar essa equação aqui para você chegar no resultado que você tanto sonha, tá bom? Porque agora a gente vai conhecer uma outra história de gente que fez tudo errado. O Luiz, a Michele Barros conversou com ele. O Luiz faz parte, né? Ou então fazia parte daquela turma que você está na academia, quer tomar água, os caras estão lá misturando esse pozinho com aquele negócio de pega. Olha, tanta gente tomando, não é possível que todo mundo está tomando errado, mas não é possível também que todo mundo está fazendo tudo certo. O Luiz, por exemplo, ganhou peso e esse foi só um dos problemas que ele teve. Vamos ver. Na verdade, eu tomava e aí eu fui fazer um check-up e aí eu vi que minha creatinina estava muito aumentada e tudo por ingestão de excesso de proteína. Além de dar sobrecarga no rim, eu joguei muito dinheiro fora, porque não me deu resultado nenhum. Resultado nenhum, jogou o dinheiro fora. Isso é mais comum do que a gente pensa, né, doutor Gustavo? Lógico, primeiro passo as pessoas irem atrás do suplemento antes da orientação. E aí, lógico, você vai jogar dinheiro fora, como um investimento de dinheiro normal, né? Você antes ir atrás, depois perguntar para que serve, é o que acontece. Agora, ele falou um ponto importante, a sobrecarga renal que ele teve com a ingesta desorientada do suplemento. E vamos entender isso, o que aconteceu, que sobrecarga é essa que acontece no nosso organismo, doutor Gustavo? Na verdade, a proteína, na forma de suplemento ou alimentar, ela faz o mesmo caminho.
ela vai ser ingerida, vai começar o processo de digestão no estômago, vai ser absorvido no intestino para aí ser utilizado pelos músculos. Agora, se a ingesta ela é excessiva ao longo do dia, a ponto dos seus músculos, seus outros tecidos não usarem essa proteína, o rim vai ser o responsável em excretar esse excesso de proteína. Porque além da proteína que ele tomou como suplemento, tem o almoço, tem o jantar, tem tudo que ele... Todos os alimentos que ele ingere na forma de macronutrientes ao longo do dia. E o excesso proteico vai ser eliminado pelos rins, que essa é a função do rim, excretar todos os processos metabólicos do nosso corpo e que sim pode gerar uma sobrecarga. Né? Olha só, a sobrecarga aí, a gente está vendo os rins. Ele diminui a filtração do rim, justamente porque as moléculas de aminoácidos, que são as moléculas que formam a proteína, elas sobrecarregam essa osmolaridade, que é a passagem de líquido através dos canais renais. E esse aumento da osmolaridade sobrecarrega os rins. O que acontece? Aumenta a ureia, dá mais algum sentimento incômodo, dá dor também isso? Não, a ação ela é muito mais tecidual no sentido de filtração. Então você concentra a urina, tem dificuldade de eliminar outras toxinas que o rim deveria normalmente eliminar, e aí sim você tem um aumento da ureia, da creatinina, que é o desbalanço do rim. Né? E são marcadores que mostram a disfunção do rim. Pode dar cálculo renal? Então, o cálculo renal ele pode estar associado, primeiro, a uma tendência da pessoa em ter, e sim à alimentação. Não só a proteína, como cálcio em excesso também geram. Né? Principalmente os cálculos mais comuns são de oxalato de cálcio. Mas a questão é função global do rim. O rim perde função de filtração à medida que você tem uma ingesta excessiva de proteína. Mas se alguém, por exemplo, chega no seu consultório, Cris, já teve cálculo renal, você recomenda suplemento ou não? Não, eu acho que a primeira coisa é fazer uma avaliação. Esse paciente ele tem que chegar lá, né, com um diagnóstico, ele tem que ter uma avaliação de saúde. Então, se ele vai praticar atividade física, se ele vai hoje utilizar algum nutriente específico, uma suplementação, a primeira coisa é olhar esse exame de sangue dele, né? Ter uma noção do que essa pessoa já teve. Por isso qual que é a história orientação clínica. é tão importante, então, né? Tem que ter uma orientação, né? E é comum, quando chega ao consultório, o doutor Gustavo já deve ter visto isso, ele quer perder peso e ganhar massa muscular. Ele quer fazer duas coisas que são impossíveis de serem feitas ao mesmo tempo. Porque o ganho de massa muscular, você tem que ter uma gestão maior, né, do que aquilo que você gasta. A perda de peso é exatamente o contrário. Você gasta mais e você come menos. E outro fator é a velocidade, né? A velocidade. Eles querem ganhar massa, perder peso num tempo recorde. E aí o suplemento entra como uma fórmula mágica. E não é essa a função do suplemento. Doutor, e é importante dizer que às vezes ganhar peso é só um dos problemas, né? Ou talvez até, numa situação exagerada, o mais simples dos problemas, porque pode virar um problema cardíaco até também. Qualquer sobrecarga que você tem em seus tecidos vai se manifestar no coração, no rim, no fígado. São órgãos-alvos que têm que fazer todo o funcionamento do corpo. Né? Eu acho que assim, o peso é o mais simples e o mais comum. Né? Por um balanço energético desproporcional. Agora, com certeza, se é um excesso ainda maior, vai gerar doenças e essas patologias vão aparecer sim. Tem mais pergunta do nosso auditório virtual. Agora a pergunta do Janilson, Tocantinópolis, no Tocantins. Quantas vezes posso tomar shakes proteicos durante o dia? Difícil essa pergunta do Janilson, porque a gente não sabe se ele treina, quanto ele treina. Qual é o objetivo dos shakes proteicos, né? O suplemento, acho que como ele tem uma absorção mais rápida, ele é fácil de carregar, em alguns momentos ele pode ter entrado na alimentação, nessa dieta diária, pela praticidade, mas assim, alimento, ele é fundamental. Então a gente precisa primeiro saber como é que ele se alimenta, onde é que esse indivíduo trabalha, onde é que ele treina. Você tem que conhecer a pessoa. Então shake proteico não é para ser trocado por jantar, por almoço, café da manhã. O suplemento ele é um coadjuvante no tratamento, né? No ganho de massa. Hoje tem um grande problema também nos consultórios, porque a gente tem os atletas amadores, corredores de maratonas, né? Triatletas que também não vivem só disso. Então, para que um shake proteico? Depende do objetivo. Mas o fato é que o consumo desses suplementos tem aumentado muito. E o mais vendido de todos está aqui, que é o Whey Protein. Vamos ver, então, para que ele serve, o Whey Protein, basicamente. Bom para ganhar músculo. Bom, é bom para ganhar músculo, mas precisa ser usado de uma maneira correta. Isso, para ganhar músculo, o Gustavo falou, você tem que primeiro ter um treinamento, né? Primeiro você se alimenta bem, depois você treina e aí você escolhe o suplemento. A ordem ela é contrária. Não, estou tomando whey, né?
E o que eu devo fazer? Logo vou ganhar músculo. Isso não vai acontecer. Não é uma razão linear. A gente tem mais uma pergunta aqui, mais gente querendo entrar na nossa conversa. Vamos ver de onde vem. Cachoeiro de Itapemirim, terra do Roberto Carlos. Raquel, o whey protein pode causar espinhas? Nossa. Na verdade, assim, eu posso responder o lado médico, eu acho que a Cris poderia complementar isso, né? A alimentação, ela reflete em todos os nossos tecidos, né? E vamos entender esse whey protein como parte da alimentação. Se ela tem uma ingesta de alimentos gordurosos ou que aumenta a secreção sebácea, sim, ela pode ter espinha. Principalmente se for da condição dela. Não sei se você concorda. Exatamente, doutor Gustavo. A gente sabe que, assim, depende do conjunto alimentar. Então, o whey protein é uma proteína e o excesso dela, o que vai ser feito? Então, depende também como é que ela foi metabolizada e o que ela vai se transformar. Né? Ele não é um suplemento sozinho, ele está dentro de um contexto alimentar. Bom, a gente vai ver agora como é que age esse suplemento nesse reforço muscular, né, doutor Gustavo? Como é que acontece essa transformação no nosso organismo? O whey protein é o soro do leite, né, tratado, né, pela indústria, e aí ele é ingerido na forma proteica. Essa proteína ela vai cair no estômago, vai ser quebrado pela pepsina, uma enzima que tem no estômago, e vai ser quebrado em aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser absorvidos ao longo de todo o intestino. Uma vez sendo absorvido pelo intestino e caindo na corrente sanguínea, eles vão ser utilizados pela musculatura, que se for colocado sob treino, sob carga, essa musculatura vai ter ávida pelos aminoácidos e aí sim vai ocorrer a ressíntese proteica, que é o aumento da massa muscular. Aí ficou todo azulzinho, tudo certinho, bacana, olha a massa muscular agora sendo recuperada depois do treino. Isso é fundamental. O treino gera essas micro lesões no músculo. Para o músculo aumentar de tamanho, se adaptar àquele aumento de massa magra, ele tem que ser restituído. E essa restituição tem um papel fundamental do aminoácido. É claro que o músculo não fica azul. O azul é para dizer assim, ó, ficou tudo bacana. Ficou ótimo. Ficou ótimo, tá tudo certo. Agora, Cris, para isso tudo acontecer, o whey tem que ser tomado antes ou depois do treino? Então, isso é uma questão ainda hoje, dentro da comunidade científica, ainda muito debatido, né? Tem várias formas de se utilizar. O mais comum é logo após o treino. Não precisa ser no momento que está dentro da academia. A gente vê muito aquele utilização, né, das coqueteleiras. Naquela fila do bebedouro, que atrapalha. Você quer só tomar uma água. É uma coisa que parece que você acabou o treino e você tem que tomar. Ele é mais comum no pós-treino e ao deitar. No pós-treino, para que você faça essa recuperação, né, da massa muscular de uma forma mais rápida, você fazer uma recuperação melhor. E muito utilizado também ao deitar, por conta, né, da melhora do perfil aí de alguns hormônios, então também teria uma boa indicação. Mas os estudos ainda são um pouco contraditórios. A proteína é um nutriente muito nobre, né, muito caro, e normalmente ele é melhor utilizado sempre junto com a utilização de carboidratos, porque os aminoácidos, as proteínas, para serem absorvidas, elas são melhor absorvidas na presença de insulina, que é um hormônio que a gente chama de anabólico. Então não é o whey protein sozinho. Aquele whey protein isolado que só tem whey protein sem carboidrato, então não funciona. Não é o melhor. Mas é mais caro. Ele é mais caro, é muito indicado nas lojas de produto. Normalmente ele não é indicado muito pelos profissionais. Eu acho que assim, atletas precisam, em determinado momento do treino, talvez de uma proteína isolada. Não é o usual dos praticantes de atividade física. Agora, também tem muita gente que associa o whey protein com esse outro aqui, que é o BCAA. Vamos ver para que serve isso aqui. Bom contra a fadiga muscular. BCAA são aminoácidos de cadeias ramificadas, né? Já são 3 tipos. O Dr. Gustavo falou que é a leucina, a isoleucina e a valina. E o músculo ele tem muita afinidade pela leucina. Só que ele também é melhor absorvido na presença desses outros dois, por isso que ele é feito dessa forma combinada. O BCAA, hoje a maior função dele é retardar a fadiga muscular. Ele é muito utilizado entre os treinos, né? Muitos também, o whey protein já vem suplementado com BCAA e um outro que é a glutamina. Então tem que ter muito cuidado da forma que você combina. Gente que não é atleta profissional, doutor Gustavo, que associa o whey protein com BCAA, está fazendo um bom negócio ou pode estar incorrendo num risco? Está gastando dinheiro, porque na verdade o whey protein, quando digerido, vai oferecer ao organismo BCAA, né, que são os aminoácidos ramificados, como a doutora Cristina falou. Eu acho que são os momentos diferentes, né? O BCAA ele existe para ser tomado diferente, de forma diferente do whey protein. Então, associar os dois juntos
está gastando dinheiro. E aí que é o que o nosso participante falou, né? Investir tudo, muito dinheiro, e não tive resultado. Toa, porque de todo jeito vai gastar, né, doutor Gustavo? Está gastando com certeza, toa, né? Não, como gasta-se para se alimentar, os suplementos têm seu valor de mercado. Lógico, pelo apelo que eles trazem, eles costumam ser mais caros, são vendidos em lojas só deles. É caro. Mas eu acho que a questão é ser atrás de uma orientação bem feita. Vamos mais um aqui, que foi aquela história da sobrecarga no rim, que é a creatina. Vamos ver para que serve a creatina. Para ganhar força. Funciona mesmo? A creatina, ela já teve, né, um momento que ela foi retirada até pela Anvisa, agora ela retornou. Ela tem uma função muito boa, é um bom suplemento, só que ela é muito bem indicada para atividades de alta intensidade e curta duração. Ela é boa para ganho de força. Ela não é muito indicada, né, doutor Gustavo, para atividades aeróbicas, para performance de endurance, é mais força. O que é essa atividade de curta duração, de muita intensidade? Atividade explosiva. Né, atividades que envolvem potência muscular. Na 100 verdade, metros rasos. Exato. Nosso corpo, ele é triflex. Vamos fazer uma analogia ao combustível. E um desses combustíveis é aquele que de rápida ação e alto gasto energético, que é o ATP-CP, e é onde entra a creatina nessa suplementação desse nosso nível de energia. Em relação à sobrecarga renal, acho que é importante a gente falar isso. Existe um trabalho, em 92, um trabalho francês científico, que mostrou uma sobrecarga renal. E esse trabalho já caiu por terra, outros mais novos já vieram, mostrando que a creatina não sobrecarrega o rim, pelo contrário. Hoje, pacientes renais crônicos, que têm aquele catabolismo sistêmico, são tratados com creatina de forma horizontal, né? Que a gente, suplementação de creatina. Mas, de novo, quem não é atleta profissional deve tomar? Pode tomar? Só sob orientação. Como eu disse, alguns doentes que têm um turnover, que a gente chama uma quebra muscular muito grande, por qualquer motivo, né, patológico, tem a indicação, mas sob orientação de um especialista. E quem faz atividade. E que necessita, na atividade, força explosiva, de potência. Como ela disse, não tem necessidade de um ciclista, de um corredor amador, tem ingesta aumentada de creatina. Vamos voltar, então, para a nossa equação ali, Cris, só para a gente continuar o que é importante. Lembra da pergunta do Daniel, que quer ficar musculoso, que quer ganhar massa, tem tanta gente como ele que também quer. Então vamos lá, tá aqui magrinho, fez exercício, tomou whey, continuou magro. A gente vai acrescentar aqui uma coisa que é super importante para a recuperação da fibra muscular e para ganhar massa muscular, que é esta daqui. Dormir bem. Por que isso é importante? Bom, depois do exercício, né? É muito importante o descanso, que é no momento do descanso que foi o que apareceu naquela figura, e o doutor Gustavo e o Fernando estavam mostrando, que é quando você faz a recuperação. Você fez a lesão muscular durante a atividade, aí essa microlesão, no momento em que a gente está descansando, vai ser refeita. No sono também tem a grande importância da formação de muitos hormônios, né? Então, por isso que é tão importante boas horas de sono. Tem inúmeros estudos que relacionam pouco sono e obesidade. Então, assim, o anabolismo, o crescimento muscular, ele é muito feito enquanto a gente dorme. Então, por isso que é fundamental o sono. O nosso bonequinho ainda não ficou sarado aqui, porque falta mais um elemento que a gente vai descobrir qual é daqui a pouquinho. Pois é, porque antes agora a gente vai saber o que acontece no Brasil e no mundo, e principalmente uma notícia muito triste. No fim de semana, ontem à noite, a gente perdeu o Paulo Vanzolini, o grande compositor daqui de São Paulo. O Brasil inteiro conheceu com letras maravilhosas. Honda, Levanta, Sacode a Poeira, Dá a Volta por Cima, um homem de moral. Tive a oportunidade de conhecê-lo, fui à sua casa, acho que em 2009, fazer uma reportagem sobre um lado curioso da vida do Paulo Vanzolini, que poucas pessoas sabem. Ele é um zoólogo. Vamos ver um pouquinho dessa conversa, nossa homenagem do bem-estar a esse grande compositor que ontem nos deixou. Viajou o mundo na carreira de zoólogo e exibe com orgulho o currículo cheio de títulos. São mais de 150 artigos acadêmicos publicados, a grande maioria sobre répteis. Na verdade, um réptil específico. Paulo Vanzolini é lagartixólogo. A ciência te dá uma abordagem, você tem um jeito de chegar no fato. Isso é uma coisa que é tua, que você não é responsável, foi Deus que te deu e ninguém te tira. Então, se você tem isso, você é cientista. E aí você usa em toda a sua vida, porque é como você é. E o que é preciso ter para ser um compositor, para ser o grande compositor que... Tem menor ideia. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
Sensacional, Essa resposta né? é ótima, né? Não tenho a menor ideia. Quantas respostas a gente queria dar assim, né? Mas na vida, né? olha, eu não faço a menor ideia. Bom, vamos dar sequência então às notícias do Brasil e do mundo, saber mais detalhes sobre a morte do Paulo Vanzolini. Bom dia, Sandra. Triste a notícia, né? Ele vai fazer falta. 89 anos, né? Exatamente. Aliás, ele foi internado no dia em que fez 89 anos, quinta-feira passada, Fernando. E eu começo falando justamente, então, da morte de Paulo Vanzolini, que vai fazer muita falta. Ele será enterrado hoje à tarde no cemitério da Consolação. E ele foi internado por causa de uma pneumonia. Fernando, você falou, né, da música Volta por Cima. Foram tantas. Eu lembro agora também de outra composição super famosa dele, Ronda. Quem não se lembra? Eu rondo a cidade a te procurar. Como falava bem de amor, né? Tem uma outra música chamada Praça Clóvis, que ele fala de uma história que o ladrão roubou uma carteira, levou 25 contos e o retrato da namorada, que ele queria esquecer. Aí no final ele falou, olha, quer saber? Por 25 contos ficou barato. Francamente, foi de graça. Pois é, né? Bons tempos em que só levavam 25 contos, né? Enfim, ele realmente era um mestre, né? E ele, melhor ainda, exatamente essa definição. Eu não sei o que é ser um compositor, né? Eu não sei explicar o que é ser um compositor. Isso é genial, só os mestres é que sabem falar esse tipo de coisa, né? E olha, Fernando, Mariana, morreu também o ex-ministro da Justiça, Saulo Ramos. Ele vai ser enterrado hoje à tarde em Brodowski, cidade onde nasceu no interior de São Paulo. Saulo Ramos tinha 83 anos e morreu ontem de problemas cardíacos. Ele foi ministro da Justiça no governo de José Sarney no fim dos anos 80 e, em 92, contratado pelo Senado, conduziu a ação que levou à cassação dos direitos políticos do ex-presidente Fernando Collor. O enterro de Saulo Ramos será às 14h em Brodowski. O secretário do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul foi preso agora de manhã numa operação da Polícia Federal de combate a crimes ambientais e lavagem de dinheiro. Carla Fachin tem as informações. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão em 10 cidades gaúchas e em Florianópolis. Entre os presos está o secretário do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Carlos Niedesberg, que já foi afastado pelo governador Tarso Genro. As investigações começaram em junho do ano passado, quando foi identificado um grupo criminoso formado por servidores públicos, consultores ambientais e empresários. Carla Fachin para o Globo Notícia. No Rio, mais 3 comunidades foram ocupadas pela polícia para instalação de UPPs. Elas ficam aos pés do Cristo Redentor, por onde passará o Papa Francisco quando vier ao Brasil em julho, durante a Jornada Mundial da Juventude. Os policiais chegaram às 5 da manhã e não houve resistência. Com a ocupação das comunidades Cerro Corá, Guararapes e Vila Cândida, se fecha um cinturão de segurança na cidade. Agora são 33 comunidades ocupadas. Foi preso hoje de madrugada o último suspeito de estar envolvido no assassinato da dentista em São Bernardo do Campo. A polícia encontrou Thiago de Jesus Pereira, de 24 anos, através de uma denúncia anônima. Ele confessou que participou de outros assaltos a consultórios de dentistas, mas negou que tivesse participado desse. Os outros suspeitos do crime foram presos no fim de semana. Um deles é menor de idade e assumiu ter colocado fogo na dentista. O bicheiro Carlinhos Cachoeira foi preso novamente, dessa vez por dirigir embriagado em Anápolis, Goiás. A carteira de habilitação foi apreendida e ele pagou fiança de R$22 mil para ser liberado. A fiança é alta porque é proporcional ao preço de tabela do carro que ele dirigiu, ou seja, um quarto do valor. Ele se recusou a fazer o exame do bafômetro, mas na delegacia teve que fazer o exame clínico. Cachoeira está condenado a quase 40 anos de prisão por chefiar a máfia dos caça-níqueis em Goiás, mas aguarda o julgamento de um recurso em liberdade. E em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, o chefe do posto do Detran na cidade, que deveria dar o exemplo, também foi preso por dirigir bêbado. O teste do bafômetro de Gilson Luiz dos Santos deu 0,58 de volume alcoólico. Ele foi preso e liberado depois de pagar fiança de R$5 mil.
Termina amanhã o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda e 6 milhões de pessoas ainda não entregaram. Quem perder o prazo vai ter que pagar a multa, que vai de R$ 165 a 20% do imposto devido. Bom, se tiver com alguma dúvida de como preencher a declaração, dá um pulinho na nossa página na internet. Mariana, Fernando? São 6 milhões de pessoas para dar um pulinho na nossa página na internet, então, né, Sandra? Vamos lá, todo mundo. Mas não ao mesmo tempo. Senão vai travar, né? A gente se vê no jornal hoje, então, Sandra. Até lá, bom dia. Então, a gente vai conhecer agora dois rapazes, o Rafael e o Wilson, que estavam insatisfeitos com o corpo que eles tinham. Não quero assim, vou tomar o suplemento. Não consultaram as pessoas certas, aliás, não consultaram ninguém e o resultado foi pior do que já estava. Estava ruim, ficou pior ainda. O Felipe Ciani conta essa história pra gente. Queijo branco, mamão papaya, pãozinho integral. Hoje em dia, o café da manhã do Wilson é de dar orgulho e nutricionista. Mas para começar a dar valor pro pote de iogurte desnatado, ele teve que conhecer por conta própria esses outros potões aí. Uma experiência um tanto quanto traumática, viu? Pensa num cara magrelo, era o tal do Wilson. Como é que era o seu corpo antigamente? Como se diz, um graveto. O pessoal chama. Era muito magrinho. Você não gostava? Não. Pra tentar transformar o graveto em tronco firme, ele começou a malhar na academia. Malhava, mas... Você começa a malhar, começa a namorar o espelho e não vê resultado, você vai à busca de resultados, né? Foi aí que o senhor Impaciência decidiu ouvir os vários colegas marombeiros que colecionavam fórmulas quase mágicas pra conseguir aquele corpaço. Cria um corpo rápido, né? Aí o pessoal falava, toma um whey, toma um BCA, que ele vai te ajudar ali, vai ajudar a crescer músculo. Aí você ia lá, automaticamente, no mesmo dia, passava e comprava ou buscava pela internet. Sem nenhuma orientação. Sem nenhuma orientação. E o pior é que nem todo dia ele ia pra academia, mas nunca deixava de tomar os comprimidos e os pozinhos. Resultado, o moleque franzino virou um rapaz um tanto quanto... como é que eu posso dizer assim de um jeito bacana? Cheinho. Só que antes de engordar, ele já tinha passado a receita milagrosa pro Rafael, que tinha a mesma rotina desregrada. Te dou um doce se você adivinhar o que aconteceu com ele. Quer dizer, parou de fazer academia, mas continuou tomando suplemento. Continuei tomando, achei que, né? Já resolveu o problema? Não, resolveu. Aí apareceu isso aqui, de repente. Resolveu. E aí você se arrependeu, lógico, né? Não, obviamente. Apesar de 75 quilos, hoje eu tô com 100, 103. E você acha que muito disso foi por causa... não, com certeza. Dos suplementos? Muito, 70%. Quando você chegou a pesar 100 quilos, com 1,72 m, você certamente se sentiu muito mal. Muito. Quando você chega a 100 quilos, você já não consegue fazer muita coisa. Você já não joga bola, você anda daqui no mercado, você já tá cansado, você já começa a trocar o seu guarda-roupa. Até para amarrar o sapato você já sente uma grande diferença por 100 quilos. Para quem era magro, né? E o resultado não era esse que você queria, né? Não era esse. Eu queria o resultado do corpo perfeito. Depois de ter aprendido a lição na marra, o Wilson fez o que ele deveria ter feito lá atrás. Procurou profissionais de saúde, foi até uma nutricionista e voltou para a academia, só que aí com um comprometimento total para ver se ele consegue o resultado tão esperado, só que dessa vez sem se aventurar, né? Tem que apanhar para aprender, né? Então, todo mundo fala, tem que errar, né, para aprender. Então, eu fui uma dessas pessoas que tive que errar para poder aprender o certo. Hoje você quer saúde. Saúde. Difícil aprender assim, hein, Cris? A gente tá aqui para você não errar, para você aprender antes de errar. Vamos entender por que o Wilson e o Rafael engordaram. Olha só, a gente tem aqui uma dose básica de suplemento, certo? Que normalmente a gente chama isso de scoop, né? Essa conchinha, essa colher maior, É uma né? colher medidora que vem dentro, né, do suplemento. Essa dose tem alguns tamanhos diferentes. Aqui a gente tem uma dose que é uma dose padrão, que é uma dose de 30 gramas do produto, né? Nesse momento é o whey protein, 30 gramas do produto. E isso equivale em calorias a um bombom? Essa é a questão. 30 gramas do whey protein, ele vai equivaler a um bombom. Então depende, aqui a gente está falando de valor calórico, a gente ainda não entrou na questão da qualidade. Agora, o excesso de calorias, independente do que você consome, ele vai se transformar
em gordura. E se você não treinar, você vai acumulando. Você Foi vai o que aconteceu acumulando. com eles. Se você não gastar, é um equilíbrio, né? Do que você ingere e o que você gasta e da atividade física também que você está fazendo, né? Para que você está fazendo esse treinamento? Então, o suplemento aqui ele tem que entrar em combinação com a tua ingestão alimentar e com o teu gasto, né? Não simplesmente você trocar por um alimento ou por uma refeição. Mas agora a gente vai ver uma história bem sucedida. A Michele Barros conheceu o Luiz. Ele fez tudo certinho e está feliz da vida. Michele Barros, como é que tá o Luiz? O João, aliás, o João. O João faz exercícios de 4 a 5 vezes na semana, musculação, corrida, natação. A suplementação hoje faz diferença no seu treinamento? Faz toda a diferença. Eu acho que para poder trabalhar o dia inteiro, né, ainda sair do trabalho, treinar, fazer isso de 4 a 5 vezes por semana, precisa suplementar. Senão, às vezes, só com comida e às vezes comendo fora de casa acaba não comendo tão bem. Então, muda bastante coisa. Agora, hoje você faz esse acompanhamento com uma profissional, com a nutricionista? Faço. Há quanto tempo que você tem esse acompanhamento nutricional? Entre idas e vindas, assim, que às vezes, né, acaba dando uma paradinha, uns 3 anos. Depois que eu comecei a fazer com acompanhamento, mudou bastante coisa. O que mudou? Quais foram os principais efeitos que você sentiu depois de tomar com a orientação do profissional? Olha, eu lembro que quando eu comecei, os primeiros 3 meses, cheguei a perder assim, uns 7 quilos voando. E era o que você queria? Era o que eu queria, era o meu objetivo, era a perda de peso. E além disso, assim, comecei a ter mais pique, comecei a não sentir tanta fome durante o treino, comecei a ter mais disposição. Então, praticamente mudou meu jeito de treinar. A nutricionista dele e o professor trocam informações sobre os treinos. E é desse bate-papo que sai o cardápio de comida e de suplementos. Agrega muito no nosso trabalho e ajuda muito nos resultados. O João não está comendo carne, então tem que caprichar. Priscila, no caso do João, ele chegou no seu consultório reclamando do quê? Ele estava um pouquinho acima do peso, com gordura localizada, cansado, assim, fadigado. O dia dele estava todo errado, ele comia bolachinhas em alguns horários, né? A gente desequilibrado, falta de fruta, pobre em fibras. Então, assim, esses ajustes todos foram feitos para reequilibrar. E aí você viu necessidade de suplementar? Sim. Por quê? Pela altura, pelo peso, pela estrutura, pela carga de exercício, ele não ia conseguir repor simplesmente com a alimentação. Para fazer cara feia assim e abusar da concentração, João toma 6 suplementos todo dia e mais. Quando o treinamento é muito intenso, vou fazer, sei lá, 2 horas de bicicleta e depois eu vou correr mais um período. Aí, além do gel, de repente uma bebida com carboidrato e eletrólitos. E aí ele vai fazer logo depois da atividade física uma recuperação. Tô seguindo a risca e se vai mudar alguma coisa no meu dia a dia, eu já mando um e-mail para Priscila para falar, ó, meu horário vai mudar, agora eu vou treinar tal hora. E a gente vai sempre se comunicando, porque para mim faz diferença. Acompanhamento ali bem pertinho, né? A gente viu que o João e a Priscila se comunicam o tempo inteiro e a reportagem da Michele Barros já deu uma grande dica pra gente do que falta na nossa equação. Começamos com magrinho, fizemos atividade física, dormimos direitinho, tomamos o suplemento, mas o nosso personagem continuou sem os resultados. Perfeito. O que faltou aqui? O principal, que é treinar bem e se alimentar bem, Mari. Comer direitinho. A gente tem aqui um sanduíche saudável e, em contrapartida, uma alimentação ruim que a gente substitui. Então, aqui tá o fulano que se alimenta muito mal, com muita gordura, faz os lanchinhos. Não, vamos substituir, então, por uma alimentação saudável. Isso faz muita diferença. Muita diferença, muita diferença. Isso faz muita diferença. O exercício, comer bem e dormir faz diferença na vida da pessoa, não só no resultado físico. Então a pessoa trabalha melhor, ela é mais disposta, a qualidade de vida dela é melhor com esses fatores somados. E se, por exemplo, a gente tirasse dessa equação o suplemento? Só dormindo bem, se alimentando bem, fazendo atividade física, a gente conseguiria ter aqui alguém sarado? Cadê o nosso sarado aqui? Vou encontrar. Dependeria, Mari, principalmente deste fator aqui. Será que o exercício aqui tem uma carga, um gasto calórico, onde a alimentação
uma noite de sono de descanso, consiga chegar naquele resultado, perfeito. Se esse exercício aumentar muito, aí sim entra, além da alimentação, a suplementação. Então, para tomar a suplementação, a gente aumenta a carga de exercício. Perfeito. E aí soma o suplemento a uma boa alimentação. E aí sim você tem o resultado. Essa é a equação principal da atividade física. Não dá para pular nenhuma dessas etapas. Pelo contrário, essas etapas são fundamentais para o resultado. Mais participação do nosso auditório virtual. Vamos ver a pergunta agora da Camila, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Posso tomar suplementos com pílula anticoncepcional? Tem a ver? Não, na verdade, o que eu entendo é que ela toma anticoncepcional e suplemento. Uma coisa não vai interferir na outra. Agora, se ela mistura, não imagino que não, aí não poderia. Mas tomar pílula anticoncepcional, ingerir e fazer ingesta de suplementos alimentares não tem por que não fazer.